amigos que curtem a mídia esportiva, estamos de volta aqui para mais um vídeo, mais um conteúdo para falar de Libertadores da América e especificamente das transmissões da GETV, né, o canal esportivo da Globo no YouTube. Por quê? A GETV não poderá transmitir jogos da Libertadores no YouTube. Vou explicar essa situação para vocês. Só peço antes aquela super colaboração, você não paga absolutamente nada para fazer a sua inscrição aqui no canal do Fábio Fidelix. E também, claro, se você gostar desse vídeo, deixar o seu like. Seu joinha aí é muito importante para o crescimento do vídeo e do canal. Olha, grande abraço para você de todo o Brasil que está acompanhando mais esse vídeo. Pois é, eu estava acompanhando informações do portal, ótimo portal Audiência Carioca, falando sobre esse assunto da GETV. Ter essa impossibilidade de exibir os jogos da Libertadores no YouTube nessa primeira fase da Libertadores, na fase de grupos. E quem acompanhou as transmissões da GETV, tanto na última quinta-feira do jogo do Palmeiras e Grêmio, e também nesse domingo, né, a partida do Flamengo e Santos, né, o Flamengo bateu o time do Peixe, né, por 3-1 no Maracanã. O Jorge Igor, né, o narrador da GETV, ele fez questão de trazer várias vezes essa informação. Olha, vai ter Libertadores na GETV, na próxima quarta-feira tem o jogo do Flamengo, né, Cusco e Flamengo, também o Palmeiras joga contra o Junior Barranquilla, fora de casa, e as partidas serão transmitidas pela GETV, só que as transmissões serão no Globoplay e não no YouTube. E o próprio Jorge Igor, ele fala sobre isso, né? São questões contratuais. Exatamente, é uma questão contratual com a Conmebol. O que acontece? Bom, na primeira fase da Libertadores da América, a Globo em TV aberta divide praças, né? Tanto é que na próxima quarta-feira nós teremos o jogo do Palmeiras para a Praça de São Paulo e também para outros estados. O mesmo acontece com o jogo do Flamengo, né? Também vai para o Rio de Janeiro e para outras praças. Então, quer dizer, na TV aberta você consegue dividir praças. No YouTube, isso é impossível, né? Ainda não descobriram uma forma de você dividir praças através da plataforma do YouTube. Então, como é que vai fazer? E a Conmebol exige, né, que os jogos eles sejam exibidos em algumas regiões. Então, não é possível, né, a GETV fazer a transmissão através do YouTube. Já no Globoplay isso é possível, porque essa plataforma ela tem como você regionalizar. Portanto, o jogo do Palmeiras e Junior Barranquilla, o Jorge Igor explicou, né, vai para São Paulo e para algumas outras praças pelo Globoplay. O mesmo vai acontecer com a partida do Flamengo. E ele também informou que vai ter no YouTube pré-jogo, vai ter pós-jogo, normalmente como se fosse uma transmissão, né, na live. Porém, na hora que a bola rolar, não vai poder transmitir no YouTube, vai ter a narração, quer dizer, vai ser exibido ali a cabine de transmissão, o estúdio, né, onde a GETV realiza as transmissões, então vai aparecer o narrador, o comentarista nesses jogos do Flamengo e do Palmeiras, porém, sem as imagens do jogo, e repito, né, no Globoplay, terá transmissão com imagens, mas de forma regionalizada, né? Com a divisão de praças no Globoplay, né? É assim mesmo, né? Eu, por exemplo, só para dar um exemplo aqui, eu estou na região de Campinas, interior de São Paulo. Pelo Globoplay você tem a programação regionalizada. Aqui eu consigo acompanhar o jornal da IPTV de Campinas. Quem mora no Vale do Paraíba consegue acompanhar lá pela TV Vanguarda, que é afiliada da Rede Globo, pelo Globoplay. Então, dependendo da região que você está, então é possível fazer essa divisão de praças pelo Globoplay. No YouTube, isso infelizmente é impossível. Por isso que não vai acontecer nessa primeira fase, na fase de grupos, né, nessas 6 rodadas, digamos assim, a GETV fica impossibilitada de transmitir através da plataforma do YouTube, o que é uma grande perda, né? Porque a audiência da GETV no YouTube é fantástica, né? O canal vem crescendo cada vez mais, com milhões de inscritos, então seria fantástico. A partir da segunda fase, o Jorge Igor deixou bem claro isso, aí sim, porque a Globo não pode mais dividir praças a partir das oitavas de final, tem que escolher um jogo, né? Um confronto, um jogo por rodada, né? E um confronto por fase. Aí a GETV pode exibir o mesmo jogo da Rede Globo
tanto no Globoplay, como em operadoras de TV, né, que você tem no pacote ali a GETV, e também no YouTube. Então, na segunda fase, volta ao normal, digamos assim. Mas nessa fase de grupos, a GE vai ter que passar por essa situação, né, contar com esse prejuízo, digamos assim, nessa limitação de não poder exibir o jogo no YouTube. Então, isso é questão de contrato, gente, com a Conmebol. E um detalhe interessante é que a Conmebol ela é meio chatinha mesmo, né? Para você ter uma ideia, não tem muito a ver com esse assunto, mas falando da Conmebol, as emissoras de rádio que transmitem a Libertadores aqui no Brasil não podem realizar lives nas cabines de transmissão mostrando, né, o narrador, o comentarista, não podem, né? A Conmebol não permite isso. Olha, quase aconteceu isso no Campeonato Brasileiro. Você vai lembrar, esse ano eu gravei um vídeo falando sobre isso. Inclusive teve uma equipe lá de Porto Alegre, da Rádio Gaúcha, que foi proibida de fazer lives num jogo lá do Campeonato Brasileiro. E depois, aí, segundo a CBF, não foi muito bem entendida essa situação, as normas e tal, aí acabou liberando, mas passou a impressão ali que a CBF estava querendo também proibir as lives das emissoras de rádio, mostrando, né, o trabalho, principalmente do narrador e do comentarista nas cabines de transmissão dos estádios, mas depois, né, acabou liberando. Então, é isso. A Conmebol, ela tem essas questões, essas normas, questões de contrato, e a GETV fica sem poder transmitir o jogo através do YouTube. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso, né? Se você acompanha o trabalho da GETV, e aí é aquele detalhe. Quem tem Globoplay e gosta da GETV, porque assim, muita gente prefere acompanhar a transmissão do Jorge Igor ou de outros narradores da GETV e não gosta de acompanhar na Globo. Então, é uma opção que você tem. Isso já ocorre no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então, muita gente prefere a transmissão, que é mais leve, é diferente, é irreverente, né? Não é como a TV aberta, né? É um outro mundo, né? Você sai do jogo da Globo, hoje mesmo eu estava acompanhando um pedacinho pela Globo ali do jogo do Flamengo e Santos, depois passei para a GETV, até o áudio ambiente, né, da torcida ele é mais alto, parece que é mais vibrante a transmissão, você coloca na Globo, parece que a coisa tá meio murcha ali, não dá para entender, o som é mais abafado. Eu prefiro acompanhar não só a GETV, como também, muitas vezes, jogos da Cazé TV. É isso que eu queria trazer para vocês. Mais uma vez, agradeço a sua audiência, peço a sua colaboração, faça a sua inscrição aqui no canal, ative o sininho em todas e não esquece de mandar a sua opinião, isso é muito importante. Manda ver aí nos comentários, né? Os vídeos estão tendo ótima repercussão, graças a você aí de todo o Brasil que está acompanhando. Valeu, um abraço, tchau!